Chegamos então à nossa quinta aula de processo penal, muito bom, muito legal. E hoje nós vamos falar de prisão, tá? E a prisão que eu quero falar com vocês, somente a prisão em flagrante, tá? Por que eu não vou falar de prisão preventiva? Por que eu não vou falar de prisão temporária? Porque a prisão temporária, gente, ela é, quando é violada a prisão temporária, ela é por HC. E o examinador não cobra HC dos alunos em segunda fase de processo penal, então de direito penal. Então eu não vou falar. Eu não vou perder meu tempo falando com vocês, né? Não vou encher vocês de informações inúteis também com prisão temporária. Outra coisa, prisão preventiva. Por que eu não vou falar prisão preventiva? Porque o examinador ele não cobra liberdade provisória, tá? Então, se você, dentro de uma audiência de custódia, quando o advogado ele vai atuar nessa audiência de custódia, ele tem que observar duas coisas na audiência de custódia. A primeira coisa é o preenchimento ali, né, da prisão preventiva, a legalidade da prisão em flagrante, tá? E depois, se tiver a prisão em flagrante estiver legal, tiver nos seus conformes, ele tem que verificar ali os aspectos da prisão preventiva, se está preenchido ali os requisitos da prisão preventiva. Se não tiver, ele pede então a liberdade provisória. Só que o examinador não tem cobrado, ele não cobra, nunca cobrou liberdade provisória e acredito que da mesma forma que o HC, ele não vai cobrar porque é uma peça muito fácil, gente, na verdade. Na verdade, a liberdade provisória é uma peça muito fácil, uma peça muito simples, não tem muito que o examinador cobrar do aluno, é uma peça muito rasa, tá? Então não tem sentido, na verdade, o examinador cobrar isso do aluno. Da mesma forma, por que eu trouxe prisão em flagrante? Porque já teve muito relaxamento, já teve duas provas de relaxamento de prisão em flagrante na OAB, tá? A FGV apenas cobrou uma vez, tá? Apenas cobrou uma vez. Quando era a outra banca, foi cobrado também uma vez, tá? Então a FGV somente cobrou uma vez a relaxamento e foi lá no início, tá? Foi lá no início. Esse relaxamento da prisão em flagrante também é uma peça simples, também é uma peça fácil, tá? Mas como o examinador ele cobra, como a gente tem aulas práticas de relaxamento de prisão em flagrante, nós vamos falar então da prisão em flagrante aqui em processo. Beleza, gente? Então o que é prisão em flagrante, gente? Prisão em flagrante é quando a polícia ou qualquer pessoa do povo prende um criminoso no ato do crime, tá? No ato do crime. Então, considere-se, de acordo com o artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, considere-se em flagrante quem? Primeiro inciso, está cometendo a infração penal. Acaba de cometê-la. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. É encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ele ser o autor da infração. Tranquilo? Então essas são as hipóteses de prisão em flagrante, tá? Cometendo, tá? E também é perseguido ou é encontrado. Eu acabo de cometer. Então se você identificar que não houve uma dessas hipóteses aqui, então a prisão em flagrante ela é ilegal, tá? Ela é ilegal. E nós vamos ver ponto a ponto aqui de cada inciso. O primeiro inciso é as formas legais. Nós vamos ver primeiro as formas legais, que são os incisos aqui, tá? Primeira coisa é chamado de flagrante próprio. Então, o flagrante que ocorre aqui no inciso primeiro, ou seja, que ele está cometendo a infração penal, é quando o sujeito ele ainda não consumou o crime. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que o cidadão chega na loja, aponta a arma e anuncia o assalto. Antes da moça entregar para ele, antes do atendente ele entregar o dinheiro para ele, a polícia entra e surpreende ele e realiza a prisão. Então, na verdade, aqui ele está em tentativa, tá? Foi um roubo tentado, porque ele está cometendo a infração penal. Ele não conseguiu consumar ainda a ação penal. Já no segundo, e ele ainda se encontra no local do crime. Agora, no inciso segundo, ele ainda se encontra no local do crime, ou seja, ele está dentro da loja, mas ele já consumou. Pode ser que ele esteja de saída ali da loja, a polícia entra na loja e pega ele. Então, no inciso 1 e 2, ele está no contexto ainda, ele está no local do crime ainda. Por exemplo, ele está dentro da loja ainda. Só que no inciso 1 ainda não se consumou, ou seja, a pessoa não passou o que ele exigiu. E no 2 ele já consumou, ou seja, ele já subtraiu o que ele queria, ou ele estava ali prestes a sair da loja, ou simplesmente ele pegou o objeto, tá? Então, hipótese 1, tentado, hipótese 2, consumado, mas os dois estão no mesmo contexto fático, tá? Já o inciso terceiro, ele é o flagrante impróprio, ou seja, é a hipótese lá do inciso terceiro, tá? Ocorre quando o agente é perseguido logo após a ocorrência do crime, fora da cena da infração penal.
Ou seja, enquanto aqui no inciso 1 e 2 ele ainda está dentro da loja, aqui ele já saiu da loja. Só que ele saiu da loja, vamos supor que ele saiu da loja, ele saiu pela porta, a polícia viu e já foi atrás. Então ele está sendo perseguido logo após pela autoridade, tá? Ou pode ser qualquer pessoa do povo também. Só que ele foi perseguido, ou seja, ele conseguiu sair do local do crime e está sendo perseguido, tá? Essa é a hipótese do flagrante impróprio. E temos o flagrante presumido. O que é o flagrante presumido? É a hipótese aqui do inciso 4º. Que ocorre quando o agente logra êxito na fuga do local, ou seja, ele saiu do local sem ser perseguido, aqui ó, sem ser perseguido por ninguém, tá? E é encontrado logo depois. O que é esse logo depois, gente? É no mesmo dia, tá? A doutrina, inclusive, diz horas, tá? Horas. Se for 24 horas depois, então o flagrante ele é ilegal, tá? E geralmente é isso que o examinador dá, tá? O examinador, às vezes aqui, ó, com objetos, tá vendo? E características que façam presumir ele o autor do crime. E aqui o que fala? Encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do crime, tá? Então, se ele for encontrado depois, ele não pode ser no outro dia, ele não pode ser considerado flagrante, tá? No outro dia. Ou se ele foi perseguido e cessou a perseguição, ele conseguiu fugir, depois a polícia acha ele no outro dia, tá? Então, ele já também não está em estado flagrancial, tá? Então, essas são as formas legais de flagrante. Flagrante próprio, impróprio e o presumido. E esse presumido aqui, gente, no logo depois, a doutrina fala em algumas horas, mas não tem uma hora especificada, tá? Por exemplo, 3 horas, 4 horas, 8, 12 horas, tá? Isso é uma discussão meio polêmica, isso é uma discussão jurisprudencial que ainda não é pacífico, tá? Então, se o examinador quiser trazer essa hipótese para você, ele vai dar 48 horas, ele vai dar 24 horas, tá? 24 horas é o mínimo que o examinador vai dar para você desclassificar esse flagrante presumido aqui e para você decretar, para você pedir o relaxamento da prisão em flagrante, né, por falta das condições aqui do 302. Tranquilo, pessoal? Então essas são as formas legais, ou seja, as formas previstas lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. E temos também as formas supralegais de flagrante, que são duas, que é o flagrante esperado e o diferido. O que é o flagrante esperado? É aquele que a polícia recebe denúncia, por exemplo, que vai ocorrer um crime, e a polícia vai lá e espera o crime acontecer para fazer o flagrante. Então, esse é o flagrante esperado. Já o flagrante diferido é aquele em que a polícia presencia um crime, mas ela espera, né? Não dá o flagrante agora, ela espera acontecer mais para ver se consegue desvendar outro crime ou se consegue pegar ali um crime maior. Por exemplo, às vezes está vendo os aviões entregando droga, a polícia decide não dar o flagrante para ver se o grandão chega lá, né? O dono da boca chega com abastecimento de drogas e consegue fazer uma prisão maior, tá? Então, quando esperado a polícia ter uma denúncia, está esperando acontecer o crime, porque no diferido a polícia já viu que está acontecendo um crime ali, se deparou com o crime, mas espera, tá? E fica no aguardo observando para ver se consegue fazer uma prisão maior, tá? Então, essas duas formas aqui são supralegais. Não está aqui na hipótese do artigo 302, mas é admitido pelo direito criminal, beleza? Formas ilegais, gente. As formas ilegais de flagrante são duas. É o flagrante preparado e o flagrante forjado. O que é o flagrante preparado? É aquele que a polícia prepara. Ou seja, imagina que a polícia quer pegar ali um ladrão de carro, ali um cara que furta carros, e coloca um carro ali do gosto dele com a chave na ignição e fica ali esperando ele agir. A hora que o cara entra no carro, a polícia vem e prende ele. E, na verdade, isso foi um flagrante preparado, tá? Ou também chega na boca e fala, você tem droga aí? Pega uma droga lá para mim. O cara vem, pega a droga para ele e ele também faz a prisão do sujeito. Esse flagrante preparado, ele é uma forma ilegal de flagrante, tá? E é uma hipótese de crime impossível, lá do artigo 17 do Código Penal, tá? Então aqui a polícia instiga, ou seja, a polícia disfarçado, né, convence o sujeito a cometer um crime para ele realizar a prisão. Já no flagrante forjado, ele não instiga, né, não tem esse fomento da polícia para o sujeito cometer o crime, mas a polícia coloca ele em situação de crime, ou seja, forjado por terceiro de má fé. Coloca a droga no veículo de terceiro, coloca a arma no veículo, tá? Então esse é o flagrante forjado, beleza? Então o flagrante preparado e o forjado são formas ilegais de flagrante e você pede também aí a ilegalidade, né? Você pode
convencer o juiz pela ilegalidade da prisão através desses dois itens aqui. Geralmente o examinador é difícil ele trazer uma hipótese de flagrante preparado ou de forjado. Ele vai trazer mais algumas hipóteses legais aqui mesmo. Até do supralegais, esperado ou diferido, ele não coloca. Geralmente ele coloca uma dessas hipóteses aqui, ele narra o fato como se a polícia estivesse fora desses casos aqui. Geralmente é no flagrante presumido, né? Geralmente ele coloca, é mais fácil de você elaborar uma questão de prova. Tranquilo, gente? Essas são as formas de prisão em flagrante. E como que você vai combater essa ilegalidade? Como que você vai, no dia da prova, né, se você for fazer um relaxamento, como que você vai argumentar? Das seguintes formas aqui. Ó. Primeiro, do crime. Tem que ter crime. Para que possa haver uma prisão em flagrante, a conduta do agente deve ser crime. Então tem que ter ali um fato criminoso. Tá? Tem que ser crime. Materialidade. Deve haver elementos suficientes da existência de um crime. Por exemplo, aqui no terceiro, no flagrante, aqui no presumido, se a polícia encontrou ele sem instrumentos, sem armas, sem objeto, ou sem papel, ou sem qualquer coisa que faça ele presumir se ele é autor da infração, então na verdade não existiu materialidade. Não existiu materialidade, porque a polícia não encontrou nada com ele. Não encontrou objeto, tá? Nem tipo de objeto, nem instrumento, tá? E nem papel, nenhum tipo de objeto. O que seria essa arma aqui? Se for um roubo, né? Se for um roubo, ele estava com a arma do roubo. O objeto pode ser o objeto do roubo ou do furto, tá? Beleza? Autoria. Deve haver elementos suficientes de que o agente é o autor do crime. Também está lá no presumido. Está aqui no presumido também. Que, na verdade, é características que façam presumir ser ele o autor do crime. Ou seja, a pessoa narra ali, né? As características do sujeito, não podendo ser apenas fundada a suspeita, tá? Não, aqui não pode ser apenas fundada a suspeita, tem que ter elementos suficientes que ele seja o autor do crime. Quais são esses elementos aqui? Geralmente o reconhecimento da vítima. Hipótese do artigo 302 do Código de Processo Penal, que nós acabamos de ver aqui. Essas hipóteses do artigo 302, que é o flagrante próprio, impróprio e o presumido, tá? E também, por último, as nulidades. Se houver alguma causa de nulidade dentro da prisão em flagrante, que é o abuso de autoridade, provas ilícitas, autoincriminação compulsória, ou seja, a polícia obriga o cara a produzir prova contra si mesmo, e desrespeito a qualquer das garantias constitucionais do artigo 5º da Constituição Federal. Então, qual que é a sua missão? A sua missão é, primeira coisa, você ler o artigo 302 e depois você verificar sobre o crime, a materialidade, a autoria, as hipóteses do artigo 302 e depois a nulidade. Aí você vem lá no abuso de autoridade. O que é o abuso de autoridade? Você vai precisar ler a lei de abuso de autoridades, as provas ilícitas. Nós já conversamos sobre provas, já tivemos ali aula sobre provas. E as provas você vai lá no artigo 155 do Código de Processo Penal. Você lê os tipos de provas lá. Autoincriminação compulsória está lá na Constituição Federal ou respeito, né? Inclusive isso aqui está no artigo 5º da Constituição Federal. Você dá uma lida lá no artigo 5º. Ele é grande, gente, mas infelizmente se cair, né, para você uma peça de prisão em flagrante, é uma peça simples, é uma peça pequena, é uma peça fácil. Então nada mais justo do que o examinador fazer você ler esse artigo 5º aí da Constituição Federal para roubar um tempinho seu. Tranquilo, gente? Então essa é a prisão em flagrante. Nós conversamos aí sobre prisão em flagrante. Você combate a prisão em flagrante através da análise do crime, da materialidade, autoria, hipótese do artigo 302 e análise das nulidades, tá? Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar lá que nós vamos conversar sobre esse assunto. Beleza, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Esse aqui nós vamos treinar também na peça, tá? Nós vamos treinar lá nas aulas práticas. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula.